Salve galera, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso curso de Cinematic. E bora lá! Como eu falei aula passada, eu ia dar uma mexidinha na nossa cena aqui, até para adiantar algumas coisas, para a gente não perder muito tempo em tempo de aula aqui. Então vocês podem ver que eu adicionei alguns grafites, adicionei umas pedrinhas no chão, mais alguns decals, né, para a gente ter um pouquinho mais de sujeira na cena, para ficar um pouco mais verossimilhante. Fechei aqui também, né? Coloquei mais um prédio aqui. E bom, né, nós temos aqui a cena trabalhando conforme a gente foi mexendo nela, né? A animação aqui ainda está meio travadinha, mas vocês já podem ver que a ambientação está mais bacana. Então vamos lá. O que a gente vai fazer hoje aqui? Primeiro a gente vai acertar alguns detalhes, tá? E vamos começar a trabalhar um pouco, pensar um pouquinho na parte de iluminação. E dependendo do tempo aqui que ficar a aula, a gente insere também mais um elemento responsável pela câmera, tá bom? Então vamos lá. Primeiro eu vou criar aqui, gente, vou fechar rapidinho nosso sequencer e eu vou criar um Add-Level Sequence with Shots, tá? O que eu vou fazer com esse camarada? Parkour Day Create Sequence Shots. Ele criou aqui para mim no outro lado. A câmera ficou esquisitona aqui. Beleza, vou dar um save. Deixa eu jogar ele pra cá pra vocês verem. Beleza. Eu vou deletar essa galera que tá aqui. O que eu vou fazer aqui? Eu vou adicionar nosso Parkour Day Groove, né? Opa, é o de cima. Desculpa, é o Day Parkour. Que é a animação que a gente fez aqui. Beleza? O que eu vou estar fazendo aqui? Eu já meio que vou estar deixando uma pré-edição setada e vou estar tirando as partes que não me interessam, tá? Então lembra que eu falei que tem alguns pedacinhos ali que não estão legal, que eu quero tirar? Então, vamos lá. Então, aqui ele caiu, vai rolar. Aqui eu não quero esse pedaço. Então ele vai cair e começar a rodar aqui pra frente. Eu vou fazer um split. E eu já quero que ele venha para essa cena. Tá? Então, eu vou cortar até aqui e aí eu vou juntar. E aí a gente tem ele funcionando melhor. Beleza? Mesma coisa aqui. Vai correr até aqui. Eu vou cortar. E eu já quero ele direto aqui. Split. Deixa eu só ver uma coisa. Termina com o braço direito à frente. Vamos ver aqui, talvez a gente precise dar uma ajustadinha. Só para ficar um pouco mais contínuo. Então eu vou cortar aqui. Então ele vai seguir esse movimento. Vocês viram que já fica bem mais fluido e legal. E a gente elimina, né, esses percalços no meio do caminho aqui da animação. Pulou, rodou, vai levantar. Aqui vai ter mais uma parte que eu quero tirar. Boneco da... E eu quero já que ele já venha aqui correndo. Então a gente já vai puxar para cá. Aqui eu queria pegar um pouquinho mais da animação. Aqui o corte está mais ok. Mas dá para ter uma cortada. A gente pode dar uma cortada aqui. Para ter uma transição um pouquinho mais...
Vamos ver como é que vai ficar. Não vai ficar muito estranho, né? Funcionou até. E aqui a gente corta de novo. E já vem pra cá. E aí fecha aqui a nossa animação. Save. Vamos lá. Aqui eu tô achando ele poderia se movimentar um pouquinho melhor a câmera. Não tô gostando dessa panorâmica, eu acho que eu vou trocar ela. Eu acho que aqui, ao invés de seguir dessa forma, fazendo um movimento panorâmico dela acompanhando, eu acho que eu vou fazer ela vindo atrás dele. E a gente pode até usar um trilho para seguir, tá? Então, vamos lá. Então vai ser nessa câmera 1. Nós vamos retirar esse movimento. Melhor eu vir para a timeline dele mesmo, para a gente não ter muito problema. Então na câmera 1 aqui, então aqui ele vinha na câmera 3, então a câmera 1 aqui a gente pode mudar. Eu vou fazer com que ela venha. Se ela vir muito atrás, né, ela vai pegar aqui, e aqui a gente não preparou para seguir. Então eu vou fazer um encaixe diferente. Fazer com que ele encaixe aqui. Dessa forma. E ele vá acompanhando. Funciona bem. E aí a gente pode fazer aquele esqueminha até para vocês terem uma noção, né, de como que é trabalhar com o trilho e fazer algo nessa pegada. Vou sair aqui da câmera. Vamos adicionar aqui um rail. Vou acionar ele para cá. Acho que aqui ele está bem já na posição que ela tá, legal. Vou trazer ele para dentro do meu sequencer. Vou adicionar o marcador de posição dele. E já vou esticar aqui já. Opa. Esse camarada dele. Até onde ele vai? Ele vai até aqui. Perfeito. Agora você, nesse aspecto aqui, em específico, vou até ir um para frente só pra gente não ter problema. Eu vou fazer um attach dela com o nosso rail. Outra posição para ter exatamente onde ele está. Para a gente ter um posicionamento melhor, vai ser mais ou menos aqui. Vamos dar um save. Aqui a gente liga o keyframe dele. E aqui a gente vai fazer com que ela acompanhe ele. E aí a gente tem esse movimento. Tá vendo que ela dá uma acelerada e desacelerada? Por quê? Porque o gráfico dela vai estar com curva. Ele precisa ser linear nesse caso. Então vamos lá. Eu mexi aqui. Já vamos selecionar ele. Ó. Vamos deixar ele linear. Então ele vem. Aí, ó. Acompanha bem já o que a gente quer. Vou dar um save. Vamos voltar pro nosso camarada daqui. Seleciona a câmera.
que ele... Opa. Foi, cortou, pulou, seguiu, subiu, mortal. Perfeito. Temos uma sequência legal com os cortes encaixados e seguindo a dinâmica. Agora vamos começar a pensar na luz, tá? Aqui já vai ficar um pouquinho mais fácil pra gente. Eu vou tirar o sequencer daqui para não atrapalhar a gente. Deixa eu sair também da tela de câmera, né? Aí. Sair da visão da câmera. E bora lá. Vou dar um save só por garantia. Quando a gente vai falar de iluminação, a gente tem algumas regrinhas, alguns conceitos, principalmente quando a gente está falando de iluminação no audiovisual. Tem algumas coisas mais básicas que a gente faz. Nós vamos começar do primeiro conceito mais simples, que é o conceito de iluminação externa. Tá? Por isso até que a gente vai ter 3 cenas. Né? Vamos ter uma cena de noite, e uma interna e essa externa de dia. Quando a gente está falando de uma cena externa de dia, a gente costuma trabalhar a iluminação, obviamente, com base no sol. Então a gente tem um ponto de luz primordial. Esse camarada, quando a gente vem em Lights, é o nosso Directional Light. Ele já está adicionado aqui, ele já vem quando você cria sua cena nova, muitas vezes, com base em alguma coisa pronta, né, definida. Onde ele foi? Tá aqui, ó. Então nós temos esse camarada. Se eu rotacionar ele, a gente muda aqui a nossa posição do sol, né? Então até por ele a gente consegue mudar, tipo, um solzão, por exemplo, mais do meio-dia, de alguns horários, um pouco mais fim da tarde e até se a gente quiser ir para a noite, tá? Nesse caso aqui, obviamente, nós vamos trabalhar de dia, então a gente vai trabalhar com um sol um pouco mais intenso, mas eu quero sombras nas cenas, eu quero algo mais elaborado. Eu vou colocar no... Por enquanto vamos deixar aqui antes, tipo Cinematic Mode. Então a gente pode talvez trabalhar algo vindo nessa direção, tendo mais um foco de entardecer, que é legal. Gosto muitas vezes de trabalhar assim. Ou também com o caso como se o sol estivesse vindo daqui, né? Também tem uma visão legal. Nesse caso em específico, quando a gente, principalmente em cenas de ação, a gente usa muito só a parte do sol mesmo, a gente não chega a usar outra coisa. Mas em outros casos a gente usa uma segunda ponta de luz, que é o que nós chamamos do rebatedor, que é para fazer uma luz de preenchimento. Então essa luz principal do sol, ela já pega todo o local, dá como uma luz principal para mim, e eu vou ter um rebatedor, algo para controlar e jogar essa luz de volta no meu personagem, tá? E a gente vai simular esse rebatedor em alguns momentos, mas como o personagem está se movimentando, né, ele está bem rápido e tal, talvez não seja tão interessante ter o rebatedor. Mas no caso, se vocês quiserem, vocês podem fazer no projeto de vocês o rebatedor usando, né, a React Light, né? Então vamos supor aqui, vamos trabalhar com ele nesse ponto parado, só para a gente ter uma noção. Vamos trabalhar com algo um pouco mais próximo do entardecer mesmo. Vamos só ver aqui qual que a gente vai preferir. Vindo de costas não vai ficar legal, porque os prédios vão fazer muita sombra para cá, né? Não ficaria interessante. Vou até vamos habilitar a visão da câmera do sequencer para a gente fazer uns comparativos, né? Aqui é o sol vindo de trás, né? Vai ficar muito escuro, não vai ficar legal, né? Aqui você tem até um take bacana, mas ainda está muito escuro, a gente perde muito disso. Então eu precisaria que o sol estivesse vindo na outra direção, ou no caso aqui, né, se pondo na outra direção. Então poderia ser o oposto. Aí a gente já vai ter um sol um pouco mais forte. Eu não vou jogar tão alaranjado assim, não quero tão fim de tarde, eu ainda quero um pouco de dia, tá? Mas eu quero um pouco mais de detalhes do que a gente tem aqui. Problema de fazer dessa posição, a gente até tem sombra, mas as sombras ficam muito cravadas para lá. A gente não tem tanto desenho de sombra. E aí isso, pelo menos para mim, você perde um pouco. Então, qual que seria o mais ideal aqui para eu tirar uma cena legal? Obviamente, vale lembrar que você vai estar fazendo de acordo com o que você está na sua cinematic, na sua ação, no seu filme, etc. Eu vou estar trazendo essa cena nas laterais. Vamos começar
por aqui, por essa lateral, vai. Ó, a gente tem um pouco de luz, a gente tem aqui, vai ficar escuro, né? Aqui ele continua escuro. Aqui a gente volta a ter um pouquinho de luz. Aqui a gente tem até um legal, porque a luz do sol faz um contra nele, né? A hora que ele vai dar um mortal. Se a gente jogar pro lado de cá, vai ficar bem escuro também, mas aí vai ficar totalmente escuro, né? Ó, porque toda a luz vai estar pro outro lado. Então, qual vai ser a minha escolha? Eu vou fazer a lateral vindo dessa esquerda aqui, dessa perspectiva da esquerda. Por quê? Vou manter essa cena aqui, vou ter feixes de luz legal. Aqui que vai estar escuro, a gente vai buscar uma outra forma de trabalhar, tá? E aí a gente vai usar uma segunda luz de preenchimento, e aqui a gente tem um contra bacana nessa cena, tá bom? Vamos agora trabalhar nessa parte escura. Então, fui lá, coloquei minha iluminação principal ajustada, né? Posso até deixar um pouco menos entardecer, né? Pode deixar, vamos buscar um pouco mais para cá, que a gente já tem um pouco mais de luz. Mas aí eu quero fazer uma luz de preenchimento. Essa luz de preenchimento eu vou trazer ela com uma React Light. Eu vou deixar ela bem posicionada junto da câmera, porque vai ser como se fosse uma luz que estivesse presa, focada na minha câmera. Tá bom? Não, como ela é uma luz só de preenchimento, ela não pode ser tão intensa. Então eu vou abaixar ela um pouco, né? Vamos trazer ela para 2, 1, não, 2 já funciona legal, a gente já tem um destaque dele maior, tá? Vamos diminuir um pouco, né? Aqui ela não precisa ir tão longe, a gente só quer iluminar o nosso ator. E vou deixar ela num espaçamento menor. Posso até colocá-la de frente para a lente da câmera aqui, ó, que não vai ter problema. Beleza? E agora a gente precisa sincronizar ela com a nossa câmera. Então a gente vai fazer um attach dessa luz com essa câmera. Vamos dar um save aqui. Vou jogar ela no meu sequencer aqui, igual vocês já viram a gente fazendo. No caso aqui eu vou ter que jogar ela dentro do sequencer original. Sequence, essa é a câmera 2. Então vamos adicionar ela, dando um attach na câmera 2. Durante esse trajeto apenas, tá? Que eu não sei como é que vai estar nos outros. Vou precisar ver. Ela deu aquela sumidinha, né? A gente volta aqui para ela ficar na posição inicial. E aí a gente tem a luz seguindo a câmera, como vocês bem podem ver. Vou dar um save. Se ela foi parar lá longe. Vamos ver aqui como é que ele fica na filmagem. Ela tá saindo, pera aí, gente. Ó, isso aqui não pode acontecer, né? Depois ela vai ficar ali parada.
Ela não pode ficar ali. Ela tem que sair depois. Depois a gente vai para câmera 3, câmera 1, câmera 2 volta para lá. Aqui a gente ainda tem luz, aqui tem luz, aqui tem luz. Então vai ser nesse salto aqui agora na câmera 3. Então é só câmera 2 e 3 que a gente vai precisar fazer esse ajuste, tá? E só no comecinho também. Quando ela vier para essa lateral, só para a gente não ter essa câmera, essa luz aparecendo, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um trabalhozinho para ela desligar. Então a gente vai adicionar, vou mostrar aqui para vocês no sequence, fica melhor. Cadê a nossa luz? Está aqui. Ela tem a intensidade dela, que está em 2 aqui. Então até aqui a gente está filmando ainda. Aqui quando ele troca, a gente pode simplesmente apagar ela. Vou deixar 2 e aqui a gente põe no 0, que ela vai estar apagada. Perfeito. Agora a gente vai fazer uma outra, né, para nossa terceira câmera ali em cima. Vou voltar para cá. Fazer o sequence para botar o monitor só para não atrapalhar. Então agora é essa câmera de cá. Então a mesma coisa, eu vou estar adicionando uma luz que a gente consiga trabalhar. Aqui ele está vindo um pouco mais de longe. Então talvez a gente não tenha tanto esse destaque assim como naquela, para nossa luz de preenchimento aqui. Pensando que ela vai estar na câmera, né? Se ela estiver aqui na câmera, a gente vai iluminar o personagem quando ele estiver aqui só. E ainda assim a gente cria uma angulação aqui que a gente não quer. Por quê? Aqui a gente quer a luz de foco nele como um preenchimento não muito intenso e que não vaze muito também o suficiente para tipo formar sombra e tudo mais. Então se ela tiver mais para cá, aqui eu posso até diminuir para o 1, talvez essa, ela ficar bem mais sutil. Não precisa, eu até ia fazer a luz acompanhando lá, mas não vamos precisar. Aqui ela já está bem legal e funciona bem. Ela pode até ficar parada, não precisa nem chegar a acompanhar a câmera. Então aqui a gente tem então a luz principal que vai iluminar todo o processo, que é o nosso sol. E a gente tem a luz de preenchimento para o personagem não ficar no escuro. Opa, detalhe, né? Tem que apagar ela também antes aqui. Eu já ia esquecendo disso. Essa luz, mesmo processo que eu mostrei antes, né? Aqui ela vai estar com a intensidade 2.
um antes aqui, com a intensidade no 0, para ela ficar apagada. Ele rapidinho liga ali, né? A gente pode cortar esse frame. Só para não ter problema. Vou esticar papo de um frame no nosso corte. Só para isso não acontecer. Aí, ó. E aí a gente resolve isso aqui. Vamos assistir. Opa. E acabou puxando aqui um pouco. Não era para ter puxado, era só esticado. O mouse ruim não colabora. Nossa senhora, como esse mouse tá ruim. Aí. Agora foi. Vamos lá? E aí a gente já temos agora lá. Luz também já é um pouco melhor. Elementos que a gente agora vai colocar para incrementar ainda mais a nossa cena. Quando a gente está trabalhando e quer deixar um aspecto mais realístico, uma coisa que é muito presente, principalmente em diversos pontos, né, diversas fotografias, é a nossa névoa, a nossa fog. Normalmente quando a gente cria a cena, ela já vem aqui com o Exponential High Fog. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar ele, ligar esse camarada, que é o Volumetric Fog, e nós vamos adicionar uma fog aqui para se trabalhar. Eu vou vir aqui no maisinho, Visual Effects, Local Fog Volume. Ele vai adicionar para mim aqui. Pô, Verão, mas eu não estou vendo nada. Se eu afastar aqui, ó, vocês vão ver que tem uma fog ali. O que eu vou fazer com essa fog? Vou colocar ela no tamanho de 100. Ela vai ficar gigantesca. Posso até posicionar ela mais para cá. E agora eu vou fazer alguns ajustes. Então, vou afastar um pouco o fall off dela. E diminuir o offset, que no caso é a altura e um pouco de distanciamento. Eu ainda quero meu céu azul aqui. Então eu vou diminuir. Eu não vou diminuir tudo, mas eu vou diminuir um pouco, o suficiente, ó, para lá no horizonte a gente ainda ver ela, ainda pegar esses prédios. Posso mudar um pouco da cor dela, puxar um pouco mais para o azul, talvez. Não precisa ser tão denso. A gente já tem aqui uma diferença já, né, no aspecto visual por adicionar a fog, né, principalmente na distância. Posso usar também o Exponential High Fog para a gente fazer alguma dessas configurações, né? Desde a densidade dessa névoa. Aqui eu deixei no 1, ela fica muito forte. Deixar nos, opa, 0.8, 0.7, 0.5. 0.5 já me agrada um pouco mais. 0.3 tá bacana para um aspecto de cidade. Então a gente também aumenta aqui, que essa seria a mais natural. Vamos diminuir um pouco o fall off dela para 0.5, 0.3. 0.3, mais interessante. Opacidade dela a gente pode deixar a metade. Distância. E aí a gente mexe ainda mais na nossa visão do horizonte aqui, dando um aspecto mais bacana. Como aqui a gente tem um ponto só de horizonte, acaba ficando mais para lá, né? Mas querendo ou não, complementa e deixa a nossa cena mais legal. Se você estiver fazendo uma cena com um espaço muito aberto de fundo, isso vai te ajudar bastante.
Mexer um pouquinho na distribuição de pixel dela. Um pouquinho no seu escalonamento, não muita coisa. E aí, bacana, a gente já está tendo um resultado bem legal com essa névoa. Ela já está bem presente, ó, aqui a gente consegue ver um pouco da mudança dela no comportamento da luz. Principalmente se a gente estivesse tendo um ponto de luz para se desenhar, ela seria o principal, né? Porque é a névoa que desenha a luz que entra. Como aqui tudo é aberto, né? Cena externa de dia, tá mais tranquilo. Vamos adicionar agora também alguns efeitos para pincelar ainda mais. No caso, nós vamos adicionar algumas pequenas partículas. Quando a gente abre o Started Content, a gente já tem algumas partículazinhas lá que vocês podem usar para complementar algumas cenas de vocês. Se já está ali feito, usa a seu favor. Então, por exemplo, partículas de ambiente, né, como a dust, que aí vão ser essas partículas que vão ficar ali na cena. Se eu entrar aqui, ó, tipo, é que ele está selecionado, por isso que vocês estão vendo. Se eu tirar, você vai falar assim, pô, mas eu quase não vejo, né? São pequenas partículazinhas de poeira voando ali pela cena. A gente quase não vê, mas elas dão um tchan a mais. Eu vou colocar elas somente aonde eu sei que meu personagem vai passar, né? Então eu sei que ele vai passar por aqui e eu sei que ele vai fechar aqui. Então eu vou deixar essas partículas nesses pontos chave, tá bom? Outra partícula que a gente tem pronta, né? Essa fumaça aqui de steam que a gente pode estar usando. Lembrando que aqui ele está usando efeitos de partícula padrão, tá? Eu vou passar rapidinho aqui uma forma simples de você fazer algumas partículas, como por exemplo de fumaça mesmo, para que vocês simulem alguma coisa. Então, por exemplo, eu vou adicionar ela aqui atrás, como se ela tivesse saindo de um desses tonéis aqui. E aí, vamos ver como é que ela fica ali aparecendo. Ela quase nem aparece, na verdade. Vou jogar ela mais pra cá. Vou ter que colocar aqui assim, atrás da grade mesmo. Já estamos tendo aqui um resultado legal já de uma cinematic externa de dia. Ó, posso adicionar aqui o fog, a gente também tem mais detalhe aqui nesse traçado. Se eu aumentar, por exemplo, a intensidade do sol, eu posso fazer com que ele desenhe mais, né? Principalmente a gente mexer nas configurações da fog. Então dá para fazer um negócio legal. Bom, galera, agora só pra gente fechar essa parte, eu vou passar para vocês, né, para dar aquela cerejinha do bolo nesse último ponto antes da gente ir para pós-produção aqui, que é o shake de câmera. O que acontece? Quando a gente está trabalhando e fazendo uma filmagem mais realista, a gente sempre vai ter um movimento de câmera, mesmo que ela esteja num gimbal ou alguma coisa, ela vai dar uma mexidinha. Então é legal a gente criar e fazer o que a gente chama de câmera shake. Eu vou abrir aqui o sequence principal da animação.
E dele eu vou criar e adicionar minhas câmeras. Então vamos lá. Primeiro, deixa eu trazer ele para cá, para a gente ver direitinho. Se eu venho numa das minhas câmeras, então por exemplo, eu venho na câmera 1, venho no mais, ele tem aqui essa opção, Camera Shake. Tá vazio, porque eu preciso criar um. Então eu vou criar um Camera Shake para que a gente adicione lá. Vou vir em Content mesmo aqui, vou dar um botãozinho direito, Blueprint, Actor. Vou clicar com o botãozinho direito, Blueprint, vou em All Classes, Camera Shake. E aí a gente vai ter algumas opções aqui, Legacy, Default, Câmera Base. Eu vou vir e adicionar meu Default Camera Shake Base. Select, Camera Shake. Já vou salvar ele. Abrindo ele, a gente vai ter aqui o Groove Shake Patterns e a gente vai ter o Datetime, Rotation, Location, Fall, e a gente vai ter tudo isso aqui bem definido. Abrindo eles, você pode ver que a gente tem a amplitude e a frequência geral dele e a gente tem em cada um dos eixos. É muito comum que o pessoal coloque sempre na posição, né, na location, mas normalmente a movimentação ela vem na amplitude, tá? Da rotação, perdão, falei na rotação. E aí a gente vai ter a amplitude, que é o grau máximo que ele vai se mover, e a frequência é a sua velocidade. Por exemplo, eu vou deixar 1 por 1 e vocês já vão ver que isso vai dar diferença. Então, save, compile. E eu vou adicionar aqui na câmera 1 mesmo. Bem, câmera shake, câmera shake. Ele já adicionou aqui para mim. Então, vocês podem ver que ele move aqui, ele está com um tempo baixo. Por isso que eu vou subir esse tempo, né? Time, duração. Vou colocar 10 segundos, vai. Ele já aumentou aqui para mim. Então vocês conseguem ver. Como a cena é rápida, talvez esteja passando reto, mas ó, passando devagar, vocês veem que a câmera tá dando uma mexida. Então, com o câmera shake, ó, a câmera movendo, sem o câmera shake, 100% estática. Então nós vamos adicionar esse câmera shake que está aqui. Vou diminuir para 5 segundos. E aí eu vou mudar, eu vou colocar a amplitude dele mais alta, por exemplo. Vou colocar um 2.5. Deixar a frequência em 1. Só que, por exemplo, eu vou mexer no yaw. Eu quero que o yaw ele mova 0.7 de amplitude de frequência. Aí, compilado. Ó, ele já deu até uma sensação mais interessante. Ele deu até um impacto aqui, ó, já simula bem o impacto. Dá um pouco mais de ação. Vou colocar a câmera geral. Eu vou adicionar esse mesmo câmera shake para a câmera 2. Eu acho que ele está legal para funcionar nas duas. Então fica da seguinte forma. Vou adicionar na câmera 3 também. Vamos ver como ele vai ficar. Aqui, como a gente está até bem perto, bem legal que esse câmera shake esteja funcionando bem, mas vamos ver se esse ideal vai funcionar, né? Funciona legal, dá um aspecto melhor do movimento, né? A câmera dando uma balançada. Vou adicionar aqui no 2 de novo. Aqui eu estou colocando o mesmo, mas vocês podem criar com variações diferentes, se vocês quiserem propostas diferentes. Bom? Save, beleza.
nossa sequência geral e ver como que ele ficou. Vamos até pro Perspective do Cinematic View. Tirar daqui pra gente ver certinho. E vamos lá. Legal, tivemos um excelente resultado aqui. Então, agora vocês vão mexer na iluminação de vocês externa, trabalhando com 2 pontos de luz, ponto do sol principal, né, e um ponto de preenchimento. Vão adicionar o Camera Shake no movimento de vocês e adicionar aí a Fog, adicionar esses elementos, tá? E aí depois a gente vai pro Post Process, beleza? Vejo vocês na próxima aula e até mais.